Olá, amigos do canal Arregui. Enquanto o futebol brasileiro, os olhares do futebol brasileiro se voltam para o Catar, na expectativa da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, nesta terça-feira, 14h30, horário de Brasília, contra o Al Ahly, pela semifinal do torneio, muita coisa aconteceu neste fim de semana aqui no futebol do Brasil. Houve uma movimentação grande de definições de treinadores e até de jogadores. Quanto a jogadores, duas foram as movimentações. Curiosamente, dois jogadores que foram companheiros no Grêmio. O Luan, que era até o ano passado a estrela do Grêmio, foi suplantado este ano pelo Everton Cebolinha, acertou com o Corinthians. Uma boa contratação corintiana, se for o Luan que vimos até o ano atrasado. O Luan do título da Libertadores 2017, o Luan até de 2018, não o de 2019 que deixou a desejar. De qualquer forma, é um jogador ainda com idade boa, uma contratação que tem um quê de aposta, mas tem boa chance de dar certo. Um jogador muito interessante, um jogador que facilita muito para qualquer time. Ele tanto pode fazer às vezes de centroavante como de quarto homem de meio de campo. É um jogador de muita mobilidade, de técnica, que vislumbra espaços e encontra soluções em campo. Muito boa a contratação. Do Flamengo, inicialmente uma contratação voltada para banco. Não deixa de ser boa também, porque reforça o elenco. Pedro Rocha, que pintou muito bem no Grêmio, naquele título da Copa do Brasil de 2016, foi para o Spartak Moscou, não se destacou lá, voltou neste ano para o Cruzeiro e não foi tão bem. Ele começou bem, fez gol até contra o Flamengo, né, na abertura do Brasileiro, tudo, no Maracanã, em final de abril. Fez alguns jogos bons pelo Cruzeiro, depois se contundiu muito e voltou, deixando a desejar. Não pôde contribuir em nada para tentar salvar o time do rebaixamento, acabou naufragando junto com o Cruzeiro. Como se trata de um jogador caro, o Cruzeiro não teria condições de arcar com o pagamento pedido pelos russos, pelo Spartak. Então o Flamengo acertou o empréstimo dele por mais um ano. É um bom reforço para o elenco rubro-negro. Mas o mercado foi agitado mesmo, por quatro movimentações de treinadores. 4 definições de treinadores. Começou com o Fortaleza anunciando a permanência do Rogério Ceni. O Rogério, dessa vez, não embarcou numa canoa furada, como fez o ano passado ao acertar o convite do Cruzeiro. Ele, que tinha recusado o Atlético Mineiro, acertou com o Cruzeiro, achando que poderia impor suas ideias na Toca da Raposa. Não conseguiu, não teve como ajudar, bateu de frente com alguns jogadores, estrelas do elenco, e foi realmente puxar o tapete dele na Toca. O elenco e o famigerado Itair Machado, nos dias em que voltou ao cargo de diretor de futebol, antes de ser novamente varrido. Mas o Rogério sobrou, voltou ao Fortaleza e fez uma campanha muito boa no retorno, a ponto de classificar o time para a Copa Sul-Americana, a competição internacional que terá um time Fortaleza, primeira competição, 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Rogério termina um ano em alta, recuperou-se do passo em falso do Cruzeiro, foi para o Fortaleza, não quis dar mais um passo maior do que as pernas agora. Prefere iniciar a campanha no Fortaleza, o que vier para ele aí é lucro. Outra definição, Odair Hellmann no Fluminense. Odair fez um bom trabalho no Inter, até determinado ponto. No final não conseguia mais extrair do Internacional o que ele podia dar. Ainda assim, penso que ele foi demitido precipitadamente. O Internacional não ia melhorar, como não melhorou sem ele. Até piorou. Né? O Zé Ricardo assumiu lá, não conseguiu nada, o time se classificou na Bacia das Almas, em 8º lugar para pré-Libertadores, sem mostrar futebol, perdeu o elan, perdeu a competitividade, era um time compacto, deixou de ser, não fez um bom final de ano. E ele se preservou disso aí, desse final melancólico, e no Fluminense terá tempo de exercitar seu futebol mais pragmático até do que o Fernando Diniz, mas é um futebol que também não é de retranca. Agora, é um futebol que tem que soltar um pouco mais, porque o Fluminense tem uma vocação ofensiva, fruto dos seus jovens jogadores, que ele revela o tempo todo. Xerém é uma produção em série de bons jogadores, o Fluminense está se aproveitando disso, e o Odair Hellmann pode trabalhar bem essa garotada aí. E o lugar que ele ocupou no Inter, e que o Zé Ricardo ficou ali por pouco tempo ocupando, agora caberá mesmo ao argentino Eduardo Cudê, anunciado nesta segunda-feira oficialmente
como treinador. Todo mundo já sabia que seria ele, porque ele não, ao não renovar com o Racing, ele deixou clara a exposição de que sairia do time argentino e sairia do futebol argentino. É um nome bom dessa nova geração de treinadores argentinos que tem feito sucesso em vários campos do mundo aí. Né? Está aí o Jorge Sampaoli, que recuperou sua imagem, tudo no Santos. O Ecudê é mais um nome desse aí. Já fez bons trabalhos na Argentina. Chega a Porto Alegre cercado de boas expectativas. O Inter é um time que costuma dar chances a técnicos estrangeiros. Só não o segura por muito tempo. O Eduardo Fossati foi demitido com o time nas semifinais da Libertadores de 2010. E Libertadores essa que ele veio a conquistar com o Celso Roth. Mas o Eduardo Fossati, o Uruguai, estava lá antes. O Inter já teve outros treinadores estrangeiros, Diego Aguirre e tudo. Só não soube aproveitá-lo por mais tempo. De qualquer forma, é uma expectativa boa, mais uma novidade de fora que vem para arejar um pouco esse ambiente do futebol brasileiro. E a principal movimentação, que foi uma bomba no domingo, a contratação do Vanderlei Luxemburgo pela 5ª vez para dirigir o Palmeiras. No sábado, o Palmeiras oficializou que não ficaria mesmo com Jorge Sampaoli. Então, era como se fosse uma coisa da água para o vinho, a contratação do Luxemburgo 24 horas depois. Quem aproveita mais essa chance? O Luxemburgo já fez grandes trabalhos no futebol brasileiro. Não podemos nos esquecer disso. No Palmeiras mesmo, foi a primeira grande vitrine em que ele brilhou. Ele despontou no Bragantino, no final dos anos 80, né, ganhou a Série B, ganhou o Campeonato Paulista, mas o Bragantino era uma vitrine, não é o Bragantino de agora. Teve no Flamengo, não foi muito bem, rodou, Ponte Preta, Guarani, e foi para o Palmeiras, e aconteceu na época da Parmalat. Foi bicampeão brasileiro, com futebol bonito, envolvente, saiu, foi para o Flamengo de volta, não deu muito certo, bateu de frente com o Romário, Edmundo, sabe, aquela geração ali, não deu muita liga, foi para o Paraná por pouco tempo, caiu no Paraná e foi para o Palmeiras. Em 96 fez o Palmeiras de sonho no primeiro semestre. Um campeonato paulista irrepreensível, com uma derrota e N vitórias por goleada. Mas aquele Palmeiras perdeu a final de Copa do Brasil para o Cruzeiro. Houve um certo desgaste ali com o Luxemburgo. E depois rodou, foi para o Corinthians, campeão brasileiro. Não, foi para o Santos, teve um bom ano no Santos. Foi para o Corinthians, campeão brasileiro. Começou a recuperar sua imagem, chegou à seleção brasileira. Mas aí a seleção brasileira misturou com problemas de CPIs da Nike, aquelas confusões. Ele não foi bem na Olimpíada, estava com problemas pessoais, com dívidas no fisco, aquela confusão. Não estava no momento bom, caiu na seleção. E perdeu um pouco do prestígio dele, que veio a recuperar inicialmente uma parte no próprio Corinthians, em 2001, e principalmente, sobretudo, no Cruzeiro, ao chegar em agosto de 2002, ainda com certo desgaste, porque tinha passado rapidamente pelo Palmeiras e caído na Copa do Brasil para o Asa de Arapiraca, né? E no Cruzeiro, sim, ele não foi tão bem no Brasileiro de 2002, mas em 2003 voou, ganhou a Copa do Brasil invicta, o Mineiro invicto e o Brasileiro, com uma campanha de apenas 8 derrotas no ano inteiro, todas elas no Brasileiro. Campanha com 102 gols, né? Um time do Alex ali, mas era muito bem dirigido. Eu acompanhei de perto, como editor do Estado de Minas, realmente um trabalho brilhante do Luxemburgo. Ao se desgastar no Cruzeiro, ele saiu no ano seguinte, foi para o Santos, pegou o Santos, estava meio balançando com o Leão, recuperou o time e foi campeão brasileiro novamente, o que lhe valeu a ida para o Real Madrid. Desde que no Real Madrid ele, não é que ele fracassou não, ele não chegou a ser um fracasso, mas também não fez um sucesso. E voltou ao Brasil, ele ganhou títulos estaduais, mas não conseguiu reproduzir aquele brilho inicial dele. Muita gente acusava de perder o foco, de querer mexer com outras coisas, de ser manager. Isso incomodava muito ele, né? E fato é que ele não fez trabalhos brilhantes. Ganhou alguns estaduais, Flamengo, Atlético Mineiro, né? O Palmeiras mesmo, Santos. E agora tem uma grande chance. Ele fez um trabalho digno no Vasco. O Vasco era um time para estar no meio da tabela mesmo, ele fez ali, não foi nenhum milagre. Foi um trabalho bom e que eleva o nome dele novamente para um patamar superior. Ele tem uma grande chance, porque recebe um elenco de primeira. O elenco do Palmeiras é muito bom. Talvez perca para o Flamengo por causa do time titular, o Grêmio, mas é um elenco bom. Se ele souber trabalhar bem esse elenco, pode ser o toque que falta para ele recuperar o prestígio que ele já teve. Né? Ele parece estar com sangue nos olhos, o Palmeiras está precisando, mas o sarrafo dele agora é outro, é Libertadores. O Palmeiras busca esse título. E ele, Luxemburgo, também. Dos principais técnicos brasileiros, talvez seja o único que não tenha essa conquista. Então é uma grande chance que ele recebe. Será que dará certo? Só o tempo dirá.
De qualquer forma, é uma aposta. Quanto ao Jorge Sampaoli, eu tenho uma impressão de que ele está esperando a definição do Mundial de Clubes. Por quê? O Jorge Jesus ainda não anunciou que fica no Flamengo. Será que ficará ou voltará para o mercado europeu em 2020? Caso volte para o mercado europeu, quem é o nome que pintaria de primeira, assim, fresquinho, para assumir as rédeas do Flamengo? Exatamente, Jorge Sampaoli. Então, vamos aguardar o destino desses Jorges aí. Muita coisa, muita definição do futebol brasileiro para 2020 passa por essa situação aí, a dos Jorges. O mercado ainda promete alguns dias agitados nesse final de 2019. É isso aí, meus amigos. Um abraço. Inscreva-se no canal A Rede.